Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem que pode, de verdade, transformar o jeito que uma instituição de ensino olha e cuida dos bebês. É a abordagem Pickler. Uma visão que junta respeito, autonomia e um cuidado muito profundo e que traz resultados incríveis para o desenvolvimento na primeira infância. Vamos lá? Vamos começar com uma pergunta que está bem no coração dessa filosofia. E se, em vez da gente ver os bebês como seres passivos, que precisam o tempo todo de estímulo e de alguém ensinando, a gente passasse a enxergar eles como protagonistas do próprio desenvolvimento? É uma mudança de olhar muito poderosa. E essa é a grande sacada da pediatra húngara Emi Pickler. Numa época em que se olhava para o bebê quase como um objeto, ela veio e disse: não, ele é um sujeito de ação, de desejo, com um potencial gigante para explorar e aprender desde o primeiro dia de vida. Para a gente conseguir colocar esses conceitos em prática de um jeito que faça sentido, é fundamental entender de onde eles vieram. Então vamos dar uma olhada na jornada da Emi Pickler e descobrir o que ela viu que a levou a essas conclusões tão à frente do tempo dela. A história dela é fascinante. Lá nos anos 20, em Viena, ela percebeu uma coisa que parece até o contrário do que a gente pensa. As crianças que brincavam com mais liberdade eram mais prudentes, se machucavam menos do que as superprotegidas. Anos depois, ela testou isso com a própria filha, deixando ela se desenvolver sem interferência, e viu que funcionava. Mas a grande prova foi em 1946, quando ela assumiu o orfanato Loxi e aplicou tudo isso em larga escala, provando que sua teoria era sólida. Então, o pulo do gato é esse aqui. A abordagem Pickler convida a gente a abandonar aquela visão tradicional do bebê como uma tela em branco que depende do adulto para tudo e a abraçar a visão de um ser humano completo, ativo, curioso, que já nasce sabendo aprender. Tá, mas e como essa filosofia virá prática? Ela se apoia em dois pilares que são essenciais e, olha, super conectados um com o outro. Vamos entender como eles funcionam juntos. O primeiro pilar é o vínculo afetivo seguro. E ele não é construído com atividades especiais, não. Ele é construído ali nos momentos de cuidado, na troca de fralda, no banho, na hora de comer. O segundo pilar é a motricidade livre, que vem como uma consequência natural desse vínculo. Um bebê que se sente seguro, amado, ele tem a confiança que precisa para explorar o mundo por conta própria. E tem essa frase da Judith Falk, que foi uma discípula da Pickler, que resume isso de um jeito brilhante. A qualidade do toque, do olhar, da conversa durante os cuidados do dia a dia, não é só uma tarefa a ser cumprida, é a base da saúde mental e emocional para a vida inteira. E os resultados práticos da motricidade livre podem ser surpreendentes. Quando a gente deixa a criança desenvolver os movimentos no ritmo dela, sem forçar uma posição, ela se torna mais consciente do corpo, mais prudente, mais segura. E vamos pensar, para a gestão de uma escola, isso se traduz num ambiente mais seguro, com crianças que aprendem a medir os próprios riscos. Elas desenvolvem uma autoconfiança que vem de dentro, da conquista delas. Certo, mas como organizar tudo isso num ambiente coletivo, como uma creche com um monte de crianças? A resposta está em criar uma rotina que funcione como uma âncora de segurança para os bebês. A chave aqui é o conceito de pontos de referência. Pensa assim. Para o bebê, o mundo pode ser um lugar meio caótico. Ter elementos que são estáveis, constantes na rotina, no espaço, nas relações, isso ajuda a criança a se organizar por dentro. A previsibilidade gera segurança, e segurança gera autonomia. E esses pontos se dividem em três áreas bem claras. Primeiro, o adulto de referência, aquela pessoa que é uma constante no cuidado da criança. Segundo, o espaço. Comer sempre no mesmo lugar, dormir sempre no mesmo berço. E terceiro, o tempo. E aqui não é a hora do relógio, mas a sequência das coisas. Depois de brincar, vem um almoço. Depois do almoço, o sono. Essa ordem previsível é libertadora para eles. E tudo isso, claro, nos leva a repensar o papel do educador. Se a gente não está o tempo todo ensinando o bebê a sentar ou a andar, o que a gente faz então? Pois é, a pergunta fica mais profunda. Qual é a nossa verdadeira função nesse cenário? O que a gente descobre é que o papel do educador se torna menos diretivo, mas ao mesmo tempo muito mais sutil e, no fim das contas, mais impactante. O educador pickleriano é, antes de tudo, um preparador de ambientes e um observador atento. A grande tarefa é criar um espaço que seja seguro e interessante. Depois disso, é estar presente, disponível emocionalmente, mas sem interromper a exploração da criança. A observação vira a principal ferramenta para a gente conhecer cada bebê e entender do que ele realmente precisa, especialmente naqueles momentos de cuidado individual.
E para fechar, vamos falar dos elementos físicos que dão suporte para essa filosofia toda. Porque o ambiente e o mobiliário não são coisas neutras, não. Eles ensinam. O famoso mobiliário Picler não deve ser visto só como um conjunto de brinquedos da moda. Cada peça é, na verdade, uma ferramenta pensada para promover autonomia e desenvolvimento motor seguro, sempre respeitando a iniciativa da criança. A gente pode dividir esse mobiliário em duas grandes categorias. O mobiliário de cuidado, como o trocador com escada, tem o foco em transformar as rotinas em momentos de cooperação. Já o mobiliário de motricidade, como o triângulo, serve para oferecer desafios que a criança pode explorar livremente no tempo dela e do jeito dela. Peguem o trocador com escada como exemplo. Ao deixar a criança subir sozinha, quando ela se sente pronta, a gente muda toda a dinâmica. A troca de fralda deixa de ser algo que a gente faz na criança para se tornar algo que a gente faz com a criança. É um ato de respeito que incentiva a autonomia desde muito cedo. E a mesma lógica vale para o mobiliário de motricidade, como o triângulo ou o túnel. Não existe um manual de instruções. O adulto não mostra como se usa. A criança é a protagonista. Ela explora, testa os próprios limites com segurança e vai construindo uma confiança no corpo que vem de dentro da própria conquista. Então, se a gente pudesse resumir tudo isso numa única ideia, seria esta: confiança. Confiar na competência que todo bebê já tem desde o momento em que nasce. Quando a gente parte dessa confiança, todo o nosso jeito de cuidar e de educar se transforma de uma maneira radical. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Olhando para a rotina, para o espaço, para a formação da equipe da sua instituição, como dá para começar a aplicar esses princípios? Como a gente pode, na prática do dia a dia, honrar o tempo e a competência de cada criança? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma transformação muito bonita.